Olá, boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e a você de casa sempre ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal desta quarta-feira. Os impactos da pobreza e da fome no desenvolvimento das crianças em nosso país. Uma pesquisa realizada pela Fundação Abrinq revela o cenário preocupante hoje que pode trazer duras consequências para o futuro de milhões de brasileirinhos, para o futuro do Brasil. No ano de inflação que avança e juros lá no alto, o índice de confiança da indústria brasileira recuou fortemente em julho. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Com a economia do país diante de uma forte crise, o consumidor enxugando os gastos, os reflexos já ganham destaque no mercado imobiliário. O preço do metro quadrado sofre queda acentuada na maior cidade do país. Já é o mais baixo dos últimos 3 anos em São Paulo. No Pauta Aberta de hoje, a gente traz os destaques, os detalhes da viagem do Papa Francisco ao Canadá. Hoje ele está a caminho de Quebec, mas em Edmonton, uma missa celebrada com o estádio lotado foi marcada por homenagens aos povos indígenas do país. E ainda a viagem de verão de uma morsa divertida com mais de 600 quilos que deixa biólogos em alerta, porque o animal decidiu se exibir destruindo barcos durante as horas de descanso pela costa da Noruega. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. Uma pesquisa aponta um cenário preocupante para o futuro do nosso país. Um levantamento da Fundação Abrinq mostra os impactos da pobreza e da fome no desenvolvimento das crianças do Brasil. No Brasil, mais de 700 mil crianças com menos de 5 anos têm algum problema de desnutrição, de acordo com dados levantados pela Fundação Abrinq. Muitas estão com peso e altura bem abaixo do ideal. A falta de alimentação saudável compromete o desenvolvimento das crianças. No estado de São Paulo, 19 mil crianças sofrem com desnutrição grave, sendo 3 mil delas só na capital. Dados divulgados também alertam para a desnutrição crônica, que já atinge mais de 500 mil de crianças no país por falta de comida. Outras 200 mil têm desnutrição grave e estão muito abaixo do peso e da altura ideais. Especialistas explicam que a pandemia ajudou a agravar este quadro. Isso por causa da redução do poder de compra da população, do aumento do preço dos alimentos e a piora dos hábitos alimentares de um modo geral. Nutricionistas alertam que a falta de alimentação saudável e adequada durante a infância tem consequências negativas por toda a vida da criança e que vão se intensificar ainda mais na fase adulta. Crianças que passam fome ficam apáticas, têm dificuldades de aprendizagem, problemas de memória e para diminuir os impactos da desnutrição é preciso um trabalho conjunto de políticas públicas específicas para a saúde infantil e ações como a redução dos preços dos alimentos básicos e saudáveis, cuidados com a qualidade da merenda escolar, assim como acesso da população carente a programas sociais que ofereçam produtos de hortas comunitárias com baixo custo. A confiança da indústria brasileira está em queda. O recuo agora no mês de julho chegou a 1,7, de acordo com números da Fundação Getúlio Vargas. Com este quadro que reflete perda de confiança diante do cenário econômico e comercial do país, o ICI, que é o Índice de Confiança da Indústria, chega ao fim de julho em 99,5 pontos. O levantamento foi divulgado nesta quarta pelo Instituto Brasileiro de Economia, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. Nos 3 meses anteriores, o cenário apontava a confiança da indústria mais em alta. A mudança da curva se deve principalmente aos números elevados da inflação e às taxas altíssimas de juros no Brasil, sem perspectiva de mudanças a curto prazo. De uma certa forma, diante desta realidade, ocorre um desincentivo à produção industrial, de acordo com pesquisadores da FGV. Dos 19 setores analisados neste estudo, em 11 foi confirmada a queda de confiança durante o mês de julho. Num dos setores, a percepção do empresário em relação à situação atual dos negócios, a queda chegou a 4,5 pontos. Apesar da queda deste índice, em julho o cenário é positivo, em 0,7 ponto nos últimos 3 meses. O índice de confiança da indústria começou a ser analisado em janeiro de 2001.
Em maio de 2010, chegou ao nível mais alto, 116,1 pontos. Em 2020, no mês de abril, no início da pandemia, refletiu o cenário mais pessimista, 58 pontos e 2 décimos. O mercado imobiliário registrou queda no valor dos imóveis na maior cidade do país. A desvalorização do metro quadrado em São Paulo chega a 5,5% só este ano. Durante a pandemia de Covid-19, houve aquecimento do mercado imobiliário no Brasil, mas agora a realidade é diferente. Nesta fase de pós-pandemia, já se registra a queda do valor dos imóveis. Na capital paulista, o valor médio do metro quadrado de apartamentos caiu 5,5% em 2022. Os números são resultado de uma pesquisa realizada por uma startup imobiliária, que analisou 176 mil vendas registradas de janeiro de 2019 a maio deste ano. Em números corrigidos pela inflação, os novos proprietários pagaram em média R$ 4.600 por metro quadrado nos 5 primeiros meses deste ano. Já no mesmo período do ano passado, o valor foi de R$ 4.865. Em relação a 2020, então, o valor foi de R$ 4.915 por metro quadrado, o que representa a redução de 6,4%. De acordo com especialistas, os dados refletem uma desaceleração do mercado de imóveis após o boom imobiliário observado na pandemia, além de mudanças na composição da demanda e da oferta neste mercado. Esse desaquecimento faz com que os preços diminuam, o que, de certa maneira, acaba sendo, na prática, uma estratégia para acomodar o mercado imobiliário. Morreu na madrugada desta quarta-feira um motorista atingido depois da explosão do tanque de combustível de GNV instalado no carro dele. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança do posto onde ele abastecia na zona norte do Rio de Janeiro. O homem ficou gravemente ferido após o acidente e, infelizmente, não resistiu. Mário Magalhães da Penha tinha 67 anos e estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho. Ele estava abastecendo o veículo na manhã de ontem com o gás GNV, quando abriu o porta-malas e o carro explodiu. Ele foi internado logo após o acidente, mas não resistiu. Além dele, uma mulher também ficou ferida. Ela foi socorrida, levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar e recebeu alta ontem. As vítimas estavam fora do veículo no momento da explosão. O carro ficou destruído. As bombas de combustível do posto foram destruídas também. Frentistas afirmam que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava enferrujado. Especialistas alertam alguns cuidados para o uso do gás. A instalação deve ser feita por uma empresa que tenha certificado do Inmetro. Além disso, o motorista deve ficar fora do carro, abrir o capô e o porta-malas, desligar o motor, as luzes e também o aparelho de som. É recomendado ainda que o frentista conecte o dispositivo de aterramento da bomba do posto no carro, antes de começar a abastecer. A pressão máxima oferecida do GNV pelo posto deve ser de 220 kg. Essa quantidade é um limite de segurança determinado pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Antes de tudo, gostaria de deixar aqui todos os nossos sinceros sentimentos aos familiares desse senhor aí, Mário Magalhães. Ele acabou falecendo depois desse acidente assustador que ocorreu na região norte do Rio de Janeiro ontem, E em seguida, vale a gente destacar, para toda a atenção que os motoristas devem ter na hora de fazer o abastecimento com o gás GNV e todo o cuidado que devem ter também na hora de escolher o local para fazer, por exemplo, a mudança, do abastecimento. Muitas pessoas optam por fazer realmente essa transição do abastecimento a gasolina, a bicombustível, por exemplo, para o de GNV. Então, todo o cuidado para procurar locais autorizados aí pelo Inmetro. A Caixa informou esta semana que terminou de fazer o pagamento dos lucros do FGTS 2021. Quem traz todos os detalhes para a gente é a Cláudia Vicentim. Boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Foram mais de 13 bilhões e 200 milhões distribuídos para 106 milhões de trabalhadores que possuíam contas vinculadas ao FGTS com saldo em 31 de dezembro do ano passado. Para cada R$ 100 foram creditados de lucro R$ 2,75. Quem tinha R$ 1.000, por exemplo, deve ter R$ 27,49 na conta do fundo, ou seja, o repasse será distribuído
distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas. Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. A rentabilidade do FGTS é fixa, de 3% ao ano. Desde 2017, porém, os trabalhadores recebem parte dos lucros do Fundo de Garantia que resultam dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e crédito da casa própria. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o rendimento do FGTS somados, o lucro distribuído e a remuneração normal das contas é 94,9% maior do que o rendimento da poupança no período. Nas contas do banco, o índice ficou em 5,83% ante os 2,99% da poupança. Mas o valor ainda é inferior à inflação oficial de 10,06% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas com a inflação. Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato de sua conta vinculada por meio do aplicativo FGTS, no site da Caixa, fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking da Caixa, nesse último caso para quem é cliente do banco. Mas tem como verificar também por telefone. 3004 1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 726 0104 para as demais regiões. Vale destacar que o recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para saque dos valores. As retiradas só podem ser feitas nas condições fixadas em lei, como demissão, aposentadoria, saque aniversário, compra da casa própria, entre outras modalidades de saque. Todas podem ser consultadas também nos endereços e telefones que eu acabei de citar. Odilon. Valeu, Cláudia. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil de quem vai às urnas nas eleições 2022. Hoje, mais de 20% dos eleitores já estão com mais de 60 anos de idade. O eleitor brasileiro está mais velho e o número daqueles com mais de 60 anos já é recorde. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e fazem um comparativo com as informações de 1994, quando houve a primeira eleição presidencial sob organização do TSE. Hoje, os eleitores com mais de 60 anos representam 21% do eleitorado nacional. Esse número nunca foi tão alto, o que comprova o envelhecimento do eleitorado e da população brasileira. Para efeito de comparação, lá em 1994, os com mais de 60 anos eram 11% do eleitorado, enquanto os jovens entre 16 e 17 anos eram 21%. Hoje essa pirâmide se inverteu. Os jovens são apenas 13% e os considerados idosos, 21%. O TSE foi além nessa estatística e apresentou dados também relacionados aos eleitores com mais de 70 anos. São aqueles que, por lei, não são mais obrigados a votar. Esses eleitores já somam também um número recorde. São 14.800.000 eleitores brasileiros com mais de 70 anos, ou 9,5% de todo o eleitorado nacional. Outra curiosidade: em números absolutos, a maior quantidade de eleitores está na faixa dos 35 aos 39 anos. São 16 milhões de brasileiros. Muitas mudanças, no perfil do eleitor no nosso país. Vamos falar de agricultura agora. A colheita do milho avança em ritmo acelerado nas lavouras do Paraná. Para a safra deste ano, a estiagem e uma praga antiga, a cigarrinha, afetaram as lavouras. Por isso, a expectativa em algumas propriedades é de uma queda de quase 30% na produtividade. Olha só, apesar das dificuldades para o produtor, o Paraná espera um recorde na produção do milho para este ano. Boa parte do milho plantado nos municípios de Floresta e Ivatuba, na região de Maringá, noroeste do Paraná, já foram colhidos. E as máquinas continuam trabalhando. No entanto, o que elas colhem é bem menos do que o projetado pelo produtor. As primeiras áreas que foi plantada até que foi normal, né? A produção não foi aquilo que a gente esperava, mas foi normal, como se diz. Depois entrou a seca, a cigarrinha que veio e não achava veneno que combatia essa cigarrinha e foi afetando tudo. A expectativa de produção
seria mais ou menos umas 130, 135 mil sacas de milho. Mas com esses prejuízos agora vai dar uns 60, 70 mil sacos só. A praga da cigarrinha se alimenta e se reproduz somente no milho. E mesmo com os cuidados em todas as fases das plantas, ela foi responsável pelos prejuízos em muitas áreas. Devido às condições climáticas, foi um ano atípico, muito quente, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, a cigarrinha acabou tendo vários ciclos e aumentou demais a população e a gente acabou tendo um dano mais severo nessas últimas áreas. A gente acredita aí que o dano deva girar em torno de 25% a 30%. Além da cigarrinha, algumas regiões tiveram registro de estiagem. Esses dois fatores serão os responsáveis pelas perdas na safra deste ano. Mesmo assim, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, a expectativa de colheita hoje é de 15 milhões e meio de toneladas, um número que está dentro da média esperada. Com uma área de 2,7 milhões de hectares, um aumento de 8% em comparação à área da safra passada, a previsão é de recorde de produção em 2022. Os cuidados para combater a praga da cigarrinha e evitar perdas na próxima safra começam já no plantio da soja. Nós não podemos ter, durante toda a safra de soja, a presença do milho voluntário, do milho tigreira, tá? O que acontece? A cigarrinha tem um ciclo de vida curto, são 46 dias aproximadamente. Então, se ela não tiver onde se multiplicar, você reduz a população e você consegue ter um melhor controle. Depois, lá no plantio de milho, buscar alternativas de materiais que são um pouco mais tolerantes, tá? Fazer um manejo mais intenso, regular a época de plantio, tentar sincronizar as épocas de plantio e de aplicação de defensivo para que a gente possa combater a praga reduzindo a população. Veja no próximo bloco os detalhes da viagem do Papa Francisco ao Canadá. Em Edmonton, a celebração foi marcada por homenagens e emoções. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h45 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. Vamos de notícias internacionais agora. Duas pesquisas publicadas esta semana pela revista Science reforçam a teoria de que o vírus da Covid-19 tenha sido transmitido pela primeira vez aos humanos no mercado de animais de Wuhan, na China. A primeira pesquisa foi responsável por mapear os padrões de transmissões dos primeiros 150 casos de Covid-19 que foram registrados em dezembro de 2019. Os cientistas apontaram que os primeiros casos eram bem específicos de partes do mercado, já que no local eram comercializados animais selvagens que são capazes de se infectar com o vírus. Segundo Michael Vorobey, o primeiro autor do estudo divulgado esta semana, as casas das primeiras pessoas infectadas ficavam muito próximas do estabelecimento. Com isso, os estudos apontam que os casos surgiram em funcionários do mercado e depois se espalharam para a comunidade. Na outra pesquisa, o foco foi a diversidade do código genético do vírus na China e em outros países. Com análises coletadas dos primeiros casos, foram registradas duas linhagens, A e B. Presentes em Wuhan, a linhagem A era mais parecida com a do morcego. Já a B aparentava ter sido espalhada antes em humanos, principalmente no mercado. O fato mostra que, supostamente, o vírus foi transmitido de animais para pessoas, em dois momentos diferentes e com um espaço de tempo muito próximo. Os especialistas dizem ainda que as duas pesquisas fornecem evidências de que a origem da Covid-19 foi natural e consideram improvável o vazamento do vírus diretamente de um laboratório. Foi aberto oficialmente nesta quarta-feira em Istambul, na Turquia, o centro que vai coordenar as exportações de grãos ucranianos. Há mais de 5 meses, as operações de exportação da produção ucraniana estão bloqueadas em consequência da guerra no país. A Turquia abriu formalmente o centro encarregado de coordenar as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro em Istambul nesta quarta-feira. Rússia e Ucrânia assinaram acordos para retomar os embarques de grãos pela primeira vez em 5 meses de guerra.
De acordo com esses pactos selados em 22 de julho com a Turquia e as Nações Unidas, o Centro de Coordenação Conjunta vai ficar encarregado de realizar inspeções nos navios que saem e chegam a Istambul para garantir que apenas transportem grãos. O centro, instalado dentro de uma academia militar, será dirigido por 5 representantes da Rússia, Ucrânia, ONU e Turquia, tanto militares quanto civis. Os cereais, especialmente o trigo ucraniano, que estão bloqueados nos portos pela invasão russa da Ucrânia desde 24 de fevereiro, estão em falta nos mercados mundiais. A Ucrânia afirmou que as atividades já foram retomadas nos portos. A viagem do Papa Francisco ao Canadá foi marcada por uma celebração emocionante em Edmonton, no sul do país. A missa lotou o maior estádio da cidade. Foi uma homenagem às populações indígenas e também uma homenagem pela passagem do Dia dos Avós. Hoje, o Papa segue para a cidade de Quebec. Milhares de fiéis lotaram o estádio da cidade de Edmonton, no sul do Canadá, para a missa presidida pelo Santo Padre. A celebração foi animada pelo coro da cidade, que durante o rito cantou um hino em Cri, a língua dos povos indígenas da região. Um momento histórico no caminho de reconciliação entre a igreja e essas comunidades marcadas pelo drama das escolas residenciais. No dia em que a igreja celebra a festa de São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, Francisco destacou na homilia o papel e a importância dos avós. Lembrou que somos filhos de uma história que devemos guardar e pediu que façamos dos mais velhos exemplos para o futuro. Que Joaquim e Ana intercedam por nós. Joaquim e Ana intercedam por nós. Que eles nos lembrem a importância espiritual de honrar os nossos avós e os nossos idosos. Aprender com a sua presença para construir um futuro melhor. Um futuro que não seja indiferente com quem, já em idade avançada, precisa de mais tempo, escuta e solicitude. Um futuro onde, para ninguém, se repita a história de violência e marginalização sofrida pelos nossos irmãos e irmãs indígenas. Que sofrem nossos irmãos e irmãs indígenas. Mais tarde, o Papa foi ao Lago de Santana, a cerca de 70 quilômetros de Edmonton, para celebrar a liturgia da palavra. Desde o final do século XIX, o local é ponto de peregrinação para católicos do Canadá e do norte dos Estados Unidos, que se dirigem à região para se banharem nas águas consideradas sagradas e milagrosas. Às margens do lago, o Santo Padre fez o sinal da cruz direcionado aos pontos cardeais, segundo o costume indígena, e abençoou as águas. Nesta quarta-feira, Francisco se despede de Edmonton e segue para Quebec, província onde a maioria da população fala francês. A agenda dele tem início com uma cerimônia de boas-vindas. Lá, Francisco também terá encontros com o governador local e com o primeiro-ministro. Mais tarde, ele volta a cumprir a agenda com comunidades indígenas e discursa para autoridades civis e membros do corpo diplomático. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Um terremoto hoje nas Filipinas chegou a 7 graus na escala Richter. O epicentro foi registrado numa ilha no norte do país. Pelo menos 4 pessoas morreram, mais de 70 ficaram feridas. Um poderoso terremoto de magnitude 7,0 atingiu as Filipinas, deixando alguns mortos e causando pânico na população. O tremor foi sentido até na capital, Manila, a mais de 300 quilômetros do epicentro, localizado no norte do país. Nagpanic po kasi first time po namin sa ganun kataas na hotel po. Nós entramos em pânico porque é a primeira vez em que estamos em um andar alto de um hotel quando o terremoto acontece. Peguei dinheiro e nossos pertences e saí com os meus pais, porque é isso que importa. Kasi yun yung importante po eh. Nag-work kami ng office mate ko sa coffee shop. Meu colega e eu estávamos trabalhando em um café quando ele percebeu que o lustre estava se movendo, então entramos em pânico porque foi um pouco forte e longo. Durou mais de 1 minuto, eu acho. Então verificamos se as pessoas estavam evacuando. Eles não estavam, mas ainda entramos em pânico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto de pouca profundidade teve seu epicentro na província montanhosa de Abra, na ilha principal de Luzon, às 8h43 no horário local. As mortes ocorreram em decorrência de desabamentos e muitas pessoas ficaram feridas.
foram registrados danos a construções e prédios históricos. As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à Bacia do Pacífico. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. É um dia difícil hoje, né, nas Filipinas, de muitas perdas e de medo para a população que acompanhou todo esse tremor aí, 7 graus na escala Richter. Aqui no Brasil, produtores de verduras, frutas e legumes não precisam mais informar na embalagem do produto o prazo de validade daqueles itens frescos nas embalagens. O fim dessa exigência já estava previsto pela Anvisa. O objetivo principal é evitar o desperdício dos alimentos. Foi publicada a portaria que dispensa a obrigatoriedade da indicação do prazo de validade em vegetais frescos embalados. Aqueles vegetais que nós compramos no mercado, que antes tinham a data de validade, agora eles não terão mais. Até então, os produtos com prazo de validade vencido deveriam ser descartados, não poderiam ser destinados a outros fins, como doação, por exemplo. Os comerciantes eram autuados pelos órgãos de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos produtos embalados com o prazo de validade vencido. Por exemplo, as frutas que eram embaladas precisavam ser destruídas, mesmo estando em condições adequadas para o consumo. Agora, com essa nova portaria, os produtores não precisam mais mostrar a data de validade nas embalagens. Mas os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade. Tudo para evitar, o desperdício de alimentos. Futebol, começam hoje à noite os primeiros duelos decisivos das quartas de final da Copa do Brasil. É só jogão a partir de agora e emoções em alta para o torcedor. Lá no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite, horário de Brasília, tem Flamengo e Atlético Paranaense. No mesmo horário, às 9h30 da noite, no estádio Antônio Ascioli, tem Atlético Goianiense e Corinthians. Quem passar do confronto entre Atlético Goianiense e Corinthians vai jogar contra Fortaleza ou Fluminense. O vencedor do confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense enfrenta o ganhador de São Paulo e América. Os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil estão programados para os dias 17 e 18 de agosto. Haja coração para essa noite para o torcedor brasileiro, hein? Agora uma notícia curiosa, uma morsa de 600 quilos está dando o que falar, virou assunto na Europa. É que solitária ela decidiu aproveitar o verão viajando por vários países no norte do continente. Ela já ganhou outro nome? Freia, a deusa do amor. O animal selvagem, que é imenso, tem aproveitado os últimos dias descansando em pequenos barcos na Noruega. A morsa foi vista no Reino Unido, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Alemanha e agora descansa na Noruega. Sua espécie normalmente habita em águas geladas nos mares subárticos do hemisfério norte. Mas Freia, como é chamada por especialistas em biologia marinha, intriga os cientistas. A jovem morsa decidiu viver o verão na Europa. Ela já foi tema de discussão entre autoridades. As alternativas consideradas foram de levar Freia de volta ao habitat natural ou mesmo de sacrificá-la, caso representasse perigo para a população. Mas no final das contas notaram que o comportamento da morsa é também consequência das mudanças climáticas por causa do aquecimento global. Este animal, quando procura um local de descanso, escolhe barcos de pequeno porte para dormir. Infelizmente, as embarcações acabam afundando com o peso, que chega a mais de meia tonelada. Autoridades pedem para a população manter distância e não nadar perto de Freia, por se tratar de um animal selvagem e que pode atacar quando assustada. Coitados, daqueles que deixaram os barcos no caminho da morsa. Mas que bom que esse animal está sendo preservado, está sendo cuidado aí pelos biólogos que observam o comportamento dele lá no norte da Europa. Agora o assunto é para aqueles que apreciam uma boa pimenta. Você gosta? Está disposto a provar? Então preste atenção, pois a pimenta considerada mais ardida do mundo está sendo produzida no estado do Paraná. O convite especial agora é aos corajosos que não têm medo de um tempero daqueles de fazer chorar mesmo. Você teria coragem de provar? Não importa
importa o quanto você aprecie pimenta, mesmo se você é daqueles que gosta das mais fortes. Existe uma que a todas supera e que não dá para ser encarada com tranquilidade. Originária da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ela é o resultado de um cruzamento entre a Habanero e a Butjalóquia, que também estão no topo da lista das mais ardidas. E um produtor de Maringá, no noroeste do Paraná, faz o cultivo da variedade. Hoje ele produz mais de 230 variedades de pimentas. Tem especiaria para todos os paladares, das mais suaves às mais fortes. Inclusive a estrela daqui tem nome e sobrenome, Carolina Reaper, que está no Guinness Book como a pimenta mais ardida do mundo. As pimentas nucleares, como elas são chamadas, elas têm uma medida de unidade de Scoville, tá? Que vai de 0, hoje está a Carolina Reaper em 2,2 milhões. Um comparativo, enquanto que uma malagueta, hoje ela tem 15 a 20 mil unidades de Scoville, a Carolina Reaper tem 2,2 milhões unidades. Por conta da intensidade da ardência, a Carolina Reaper não pode ser consumida como outras pimentas comuns. Para apreciar o sabor dela, é preciso um preparo em geleias ou molhos mistos. Eu gosto de curtir elas in natura. Eu curto elas in natura, a gente curte no óleo, curte no azeite, eu curto no vinagre, eu curto no limão, eu curto ela também na pinga e no mel. No mel é uma delícia, é uma novidade que a gente está vendo aqui e ela fica excelente curtida no mel. Já o cultivo da planta é bem mais fácil que o consumo. E desde que começou a cultivar a variedade norte-americana, o produtor tem tido grande procura por parte de outros produtores e amantes da boa pimenta, que já se espalhou pelas regiões do Brasil. Hoje a gente fornece aquilo que as pessoas querem. Mudas, frutos, sementes, molhos prontos, pó de pimenta, tudo isso a gente tem. E se você ficou curioso para experimentar, fica o aviso. Aprecie com moderação. Muita moderação. Pimenta, ela é muito perigosa. Então a gente tem que respeitar. E pensar que pimenta não é brincadeira. Pimenta é um divertimento, é um hobby que a gente tem, ela é boa para a saúde, é para você saborear a pimenta. Pimenta é para você saborear, para você ter uma gotinha, saber um gostinho de pimenta. Não você querer fazer loucura. É uma iguaria, né? Preciosa, valiosa, mas eu prefiro deixar passar. Agora, se vier a pimenta acompanhada ali de um melzinho, uma pinguinha, como disse o produtor, quem sabe, né? Não fica um pouquinho mais suave. Depois dessa reportagem apimentada, a gente se despede. Ótimo fim de tarde para você. Temos um novo encontro no Pauta Aberta amanhã à tarde, aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.